Vem aí a Série C mais forte dos últimos tempos. Se liga aí. Olá, pessoal. Começando mais um Raio X aqui no Game Arena. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com Fred Figueroa. Desde já agradeço a sua audiência, tá? E faço convite para você conhecer todo o nosso conteúdo através do nosso aplicativo. O aplicativo do Game Arena, velho, tá lindão e você tem acesso gratuito a ele apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que tá aqui abaixo, qualquer um dos dois QR Codes. Se você é usuário do iOS, vai aqui no da esquerda. Se você é usuário Android, você vai ali no Google Play na direita e faz o download gratuito do nosso aplicativo para ter acesso a absolutamente tudo que você procura num aplicativo sobre esportes, de tempo real a conteúdos autorais, analíticos, exclusivos em todos os formatos, em todas as plataformas para você. E para a gente inaugurar aqui o nosso debate nesse nosso programa, maestro, vamos falar da Série C 2025, que foi definida aí depois da penúltima rodada, né, da Série B. Temos já o desenho de todos os participantes da competição, que promete ser aí das mais fortes dos últimos anos. Celso, a Série C, que ela é formada pelos 4 que sobem da Série D, os 12 que permanecem na própria Série C e os 4 que caem da Série B. No caso, a única pendência realmente era o Z4 da segunda divisão, o Guarani já tinha sido rebaixado, como lanterna, inclusive o Brusque também. Aí na penúltima rodada da segunda divisão teve um strike, porque surpreendeu o CRB, foi lá na Vila Belmiro, venceu o Santos na entrega de faixas do troféu do Santos de campeão da Série B, e com isso, de uma vez só, rebaixou tanto a Ponte Preta quanto o Ituano, né? Então, 3 paulistas no Z4, né? E aí essa Série C foi formada, e na hora justamente o Guarani e Ponte Preta, só isso já chamaria atenção. A dupla de Campinas, a Ponte Preta, 30 anos, mais de 30 anos que não passava. O Guarani chegou a passar na terceira divisão aos 10 anos, que até inclusive conseguiu acesso de uma virada incrível. Mas os dois juntos chama atenção porque são clubes que estavam já na era dos pontos corridos da primeira divisão. Se for mais passado, pelo amor de Deus, aí já tiveram o Guarani campeão brasileiro, o Ponte Preta já foi terceiro lugar, os dois times já tiveram juntos jogadores na seleção brasileira. Então assim, mas mais recentemente no modelo de pontos corridos já eram clubes que disputaram essa competição e agora estarão na terceira divisão. Inclusive, maestro, a gente já tem até um conteúdo preparado e disponibilizado aí no site do Game Arena, em todas as nossas plataformas, dando conta de que é a primeira vez que Campinas fica sem um representante nas duas principais divisões do futebol brasileiro. Aí já dá realmente o tom de como isso chama atenção por si só, né? Chama Campinas, que é a maior cidade do interior do Brasil, assim, só para mais de 1 milhão para mais, tem região metropolitana, então assim, aeroporto internacional, a gente está falando de uma cidade que é maior do que muitas capitais, capitais de estado, Brasil afora, e que os dois times centenários, o clássico é centenário, inclusive, o Derby de Campinas, e vai fazer falta. Mas, assim, são dois clubes muito endividados, mas com aquele potencial de virar SAF, de ter um investimento, de ser de uma cidade rica. E nessa questão ainda tem a tradição, mas os nomes que já estavam na terceira divisão e os que estão subindo da quarta, aí ele é o que faz essa sua abertura, Celso, desse campeonato forte, porque vai ter time de camisa, e de vez com mesmo endividado, o Guarani pode formar um time forte, mesmo endividado, porque é isso que aconteceu com muitos outros clubes de tradição, a Ponte Preta também. Mas o Figueirense continua lá, o Náutico continua lá, o ABC continua lá, outros clubes de São Paulo continuam lá, como São Bernardo. E aí você vai para as SAFs, o Londrina, que já chegou na fase final desse ano, Londrina, que já jogou muitos anos da segunda divisão, já fez sucesso, inclusive, na primeira, foi 4º lugar na primeira divisão de 77. Mas tem o Londrina, tem o Maringá, que é um dos que subiram da 4ª divisão, é uma SAF, uma SAF nova muito rica. O Retrô de Pernambuco, que não é uma SAF, mas é um clube empresa, é um clube de um dono que é milionário, investe muito no time, foi o campeão da 4ª divisão, com folha próxima que o Náutico tem, o Náutico que agora vai ser adversário deles, o Náutico também, Náutico Pernambuco vão ser adversários da terceira divisão, mas antes de serem adversários, as folhas já eram próximas. Então, se desenha uma composição na terceira divisão de 2025 muito, muito puxada. E aí, tem o CSA, que jogou a Série A recentemente nos pontos corridos, em 2019, recentemente ainda, mas já jogou a primeira divisão, tá lá.
Confiança, Tombense, que acabou tendo um problema porque jogou muito tempo fora do seu estádio, que estava sendo em construção, mas agora o estádio dele foi construído. O Tombense acabou sendo até prejudicado, mas enfim. Dois times, Cássio, do Rio Grande do Sul, né? Caxias, que é uma das forças, né, mais tradicionais do interior, e o Ipiranga de Erechim são forças Isso. também. É uma Série C de fato com peso de camisa e de perfil de clube acima da média para uma terceira divisão. O primeiro ponto é muito raro uma terceira divisão ter um campeão brasileiro. Você já começa da primeira divisão, é muito raro. Teve o Fluminense 99, que inclusive ganhou a Série C, o Bahia 2 vezes, em 2006 e 2007, e o Guarani algumas vezes. Mas isso, a gente está falando de um campeonato que existe há muito mais tempo. Assim, é um campeonato que, de forma intermitente, mas que ele existe desde 1981, para você contar nos dedos quando você viu um time da primeira divisão. Até hoje foram 34 edições, tá? Da terceira divisão. Dessas 34 edições, 30 times diferentes já ganharam o campeonato. O Vila Nova inclusive ganhou 3 vezes. É o único time que tem 3 títulos de uma mesma divisão de acesso. Ganhou em 96, 2015 e 2020. E Atlético Goianiense e Ituano são bicampeões. Todos os outros têm um título. Inclusive alguns que estão agora, como o Náutico. O Náutico ganhou a terceira divisão de 2019 e está aí participando. O ABC ganhou a segunda divisão, a terceira divisão de 2019. O ABC ganhou a terceira divisão de 2010, enfim. Mas ela parte desse princípio e eu não sei agora, eu queria até... Celso é apresentador, mas eu que queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Se, considerando que essa terceira divisão, pelos nomes que ela tem, é uma das mais fortes dos últimos anos, eu acho que isso é um ponto comum. Acho que meio que se chega aqui, todo mundo entende isso. Dos últimos anos é a mais forte, né? Sem dúvida, mas o meu ponto ou seja, você já considerou que é uma das mais fortes. Considerando que esse campeonato, a mais forte, melhor dizendo, a mais forte, seria melhor disputar esse campeonato por pontos corridos ou com o regulamento que você joga um turno inteiro de 19 rodadas, depois vai para o quadrangular, enfim, e que sobe no quadrangular, ou seja, você zera tudo que você conquistou no turno, zera na hora que você vai para o quadrangular. Foi inclusive o caso do Volta Redonda, tá? O Volta Redonda fez uma campanha bem mediana ali, se classificou na reta final e acabou sendo campeão pelo destaque que ele teve na fase decisiva. Considerando o campeonato nesse nível, o que seria melhor? Eu estou perguntando, eu tenho uma opinião, mas eu quero saber de você. Eu acho que aí é necessário, primeiro, dividir em 2 perfis de clubes, né? Os que considerando entram, acesso. Considerando que... os que entram por acesso. Com absolutamente todo o perfil de acesso, como a Ponte Preta, os que você já citou aqui, o Guarani, sim, o Náutico, né, a SAF do Londrina, do Maringá. Os 2 gaúchos estão ali. Mas fundamentalmente esses times aí são os times ou de maior camisa ou de maior poder de investimento nesse momento, e quase sempre isso anda junto, mas com essas novas possibilidades, né, trazidas pela SAF, a gente tem esse contexto. Botafogo da Paraíba será uma SAF até a terceira divisão? Então a gente tem pontos corridos, que você sempre pensa assim, os pontos corridos garante que os melhores se classifiquem. Sim e não. Eu acho que o regulamento da Série C, o regulamento clássico da Série C, com essa classificação de 8 clubes, esse sim é o que dá maior proteção ao clube grande, tá? Porque você se classificar entre os 8 é relativamente fácil, tá? Se você é protagonista, muito mais do que entre os 4. Entre os 4 a margem de erro... É a famosa obrigação, né, Fred? Exatamente. Entre os 8, você quase que o seu normal já lhe deixa muito por ali. E depois, com quadrangulares, o poder de decisão é muito grande, né? Quase sempre esses clubes vão ter mais torcida, mais apelo. Então, eu acho que para subir, eu escolheria o formato clássico, Cássio. Eu não ia nessa... Eu vou chamar aqui de armadilha, mas é óbvio que para as contas, para o planejamento, para todo o resto, é muito melhor os pontos corridos. Mas eu, pensando com a cabeça de um presidente da Ponte Preta, um bate-volta da Ponte Preta, a gente sempre falou isso, Cássio, na nossa história aqui, dos nossos programas. Nenhuma série é mais fácil de subir do que a Série C. É a série mais fácil.
Pronto, mestre. Em termos de regulamento, né? Você fez as vezes que eu normalmente faço, e essa era, inclusive, o ponto de virada para esse próximo tema, né? Que é justamente o fato de vocês sempre defenderem que a Série C é a divisão com acesso mais ao alcance. Dos times que entram, né, como favoritos nessa disputa pelo acesso. Eu acho realmente que com essa mudança específica para pontos corridos, ela acaba sendo mais desafiadora para esses times, sabe? Acho que corre, porque com na configuração clássica da Série C, esses times, inevitavelmente, eles chegam com uma musculatura melhor preparada ali para os quadrangulares que vão definir o acesso, né? Independentemente do que você tenha feito, você vai chegar lá e a torcida, a direção, todo mundo vai entender. Velho, veja, esquece o que passou, agora que vale, vamos, e você vai. Agora, o que é que pode acontecer? A gente sabe que os clubes de maior peso, eles também acabam mais suscetíveis às consequências de uma pisada fora da linha, de você dar uma saída do trilho. E nessa configuração de pontos corridos, isso é comum. Acontece. Você pode sair ali do trilho e você não ter mais que perseguir a 8ª vaga, ter que perseguir a 4ª vaga. Aí a distância fica muito mais difícil e mais desafiador para esses times que são os que entram na Série C como favoritos. Celso, o Vitória, Cássio, licença, Cássio, o Vitória é um exemplo muito recente. Isso. O Vitória estava na 3ª divisão, fazia uma temporada horrível. Chegando a se cogitar se ela não estava brigando contra o rebaixamento da Série D. Em 2022 estava. Fazia uma temporada horrível em 2022. Bastou uma rápida reação, conseguiu ali a última vaga, vai para o quadrangular, o 8º vai com o mesmo peso do líder, porque o 8º pega o mesmo grupo do primeiro colocado, por exemplo, né, contra o 4º, o 5º, e aí vira o Vitória. Aquele time confuso, aquele time com problemas, vulnerável, na hora da verdade é barradão lotado, camisa, poder de mobilização, jogadores normalmente mais experientes, mais rodados, porque esses clubes investem em peças com essa capacidade. E aí o Vitória foi para a 2ª divisão, o Vitória foi para a Série A. Campeão. Talvez tivesse até agora penando se a Série C não tivesse tantas... A Série C perdoa. Eu acho que essa é a Série C clássica, perdoa. E eu concordo que é o regulamento, eu já disse no podcast 45 que a gente grava junto, já disse várias vezes, o da 4ª divisão é cruel. 4ª divisão você joga na primeira fase e tem que passar 4 mata-matas para subir, assim. Depois de jogar 14 rodadas, ou seja, a 4ª divisão pode ser, os times são piores, sem dúvida, mas o regulamento é muito cruel. Na 2ª divisão, 4 só conseguem o acesso, porque na primeira divisão, a questão da primeira divisão é o nível técnico, mas se você for 6º lugar, no mínimo você está na Libertadores. E dependendo do que acontecer na temporada, você pode ser 9º lugar e ir para a Libertadores. Na 2ª divisão, se você for 5º lugar, você vai para lugar nenhum. Você fica ali na 2ª divisão. Enquanto na 3ª, se tu for 8º de 20, tu já está disputando acesso. Mas ele de vez em quando é cruel. E como cruel, o próprio exemplo de 2024. O Botafogo liderou a primeira fase e farrapou na reta final. Então, assim como o próprio Volta Redonda, ele passa... terminou até em 5º, mas pegou a vaga na reta final, enquanto 7 pontos a menos do que o Botafogo. 7 pontos a menos. Ou o exemplo do Vitória, que pega na reta final e pega o acesso. Tem muito disso, e tem daquele líder, alguns líderes confirmam o favoritismo, a boa campanha, mas outros, caso do Botafogo, líder geral da primeira fase esse ano, não consegue. Mas eu fiz essa pergunta baseada porque os clubes fizeram uma comissão para pedir os pontos corridos. Por isso que eu queria saber o que era melhor, ou seja, independentemente do que era melhor para buscar o acesso, talvez tenha pesado a questão econômica, que a gente vai até falar daqui a pouco a questão econômica, mas do que de cotas, enfim. Mas talvez tenha pesado para ter um calendário maior, porque esse regulamento que a gente está falando, o calendário mínimo dele é de 19 jogos. É você jogar a primeira fase e cair na primeira fase, sendo rebaixado ou permanecendo na 3ª divisão. Se joga 19, acabou o campeonato. E quem for para a 2ª fase joga mais 6 partidas, que seriam 25, e os finalistas, que ainda depois do acesso são 2 quadrangulares, né? Os 2 melhores de cada quadrangular sobem de divisão e os líderes disputam o título e de volta. Ou seja,
o calendário da terceira divisão pode ir de 19 partidas até 27, mas 27 só para os 2 últimos. Enquanto, pontos corridos, os 20 times jogariam 38 jogos. Então tem essa diferença. Então, talvez, ou seja, antes de pensar o que seria melhor, cada dirigente pensar o que seria melhor para o meu time nessa condição subir, porque se fosse a opinião, é melhor jogar do jeito que está com esse regulamento. Embora o Náutico, por exemplo, sendo um dos times favoritos, não tenha passado da primeira fase nos últimos 2 anos, mas não passou da primeira fase perdendo no último jogo da primeira fase. Até o último jogo o Náutico estava ali, ó. Ou é um fiasco, ou vai disputar o acesso. A linha é muito tênue. Né? O Náutico passou por isso nas 2 situações. Em 23, no jogo com o São Bernardo, e em 24, com o Londrina. Enfim, mas os clubes, entre eles o Náutico, eu estou dizendo isso porque o Náutico fez parte dessa comissão. O Náutico e o Retrô, quem criou essa comissão, e vários outros clubes, eu só quis dar o exemplo. O Retrô, que foi o campeão da Série D, de criar essa comissão para pleitear junto à CBF a mudança para a implantação dos pontos corridos, que eu acho que em algum momento vai acontecer, tá? Assim como foi da primeira divisão para a segunda. Na primeira divisão, só que eu acho que já está demorando muito, eu achava que já teria acontecido há mais tempo. A primeira divisão, o sistema de pontos corridos foi implantado em 2003 e na segunda em 2006, 3 anos depois. E quando a segunda foi implantado, a primeira divisão inicialmente em 2003 tinha 24 clubes. Aí repetiu 24 clubes em 2004, caíram 4 e subiram 2, aí ficou 22 times em 2005, depois caíram 4 e subiram 2, ficou 20 times em 2006, e aí passou a ser o modelo que a gente conhece, que é cai 4 e sobe 4. Ou seja, espelhado. Série A e B são espelhadas, e eu imaginava que a Série C já pudesse estar espelhada. Já vai fazer 20 anos, quase 20 anos, que a Série B foi implantada e a Série C não chegou nisso. Enfim, esses clubes pediram isso, mas aí aconteceu o quê? Aconteceu o calendário de 25. A gente também tem um vídeo aqui, né, que a gente gravou sobre o calendário, que vai ter o Super Mundial. Aí a CBF, no comunicado dela em relação ao calendário, ela, talvez baseada nisso, ela disse, está definida a manutenção, já uma coisa muito rara, tá? Já em novembro, foi 12 de novembro, todos os regulamentos do ano que vem já foram conhecidos. Porque nos últimos anos fica até uma duvidazinha, como é que vai ser o regulamento da 4ª divisão, como vai ser o da 3ª, vai ter alguma mudança na primeira? Não. Já em novembro de 2024, todos os regulamentos das séries A, B, C e D já estão conhecidos em relação a 25. Todos eles serão os mesmos, não houve mudança. Então, nisso, essa comissão, apesar de ter sido formada, o pedido acabou sendo rechaçado para 2025, independentemente de ser bom ou não para os clubes. Para quem vai brigar pelo acesso, eu acho que é melhor ficar do jeito que está, porque realmente é muito acessível. Cá para nós. Se você é um clube de tradição, está jogando a 3ª divisão, ser 8º de 20, assim, não é uma missão muito... Está jogando 19 jogos, né? Não é uma missão muito difícil. Tanto é que o Náutico, que não conseguiu, foi considerado 2 grandes fiascos do Náutico. O Náutico não ter sido pelo menos 8º lugar em 23 e 24, porque de fato foi. O Náutico era o mínimo do Náutico, é ser 8º. Assim, é ser pelo menos 8º. Então, isso se mantém. Isso valerá para o Náutico, para o Figueirense, para o Guarani, para a Ponte Preta, para o ABC, para o CSA, para clubes que já jogaram a Série B ou a Série A recentemente, já com modelo de pontos corridos. Eu acho que para todos eles, não ser pelo menos 8º lugar vai ser assim um grande fiasco em 25. Para encerrar, Celso, eu queria puxar de um ponto que Cássio trouxe, né? Que eu já tinha citado também, e Cássio detalhou mais, que é essa questão da... A pergunta de Cássio ela foi muito voltada, né, para o acesso das forças principais, mas o Cássio ponderou que mesmo assim esses clubes preferem o calendário completo, jogar até o final do ano, a previsibilidade e a estruturação, né, de espelhamento com as outras 2 divisões. E eu acho que isso é um passo absolutamente necessário. Natural Natural e necessário para o momento do futebol brasileiro, porque é justamente esse passo que faz com que a gente vá mudando aos poucos a nossa percepção do rebaixamento. E traga uma consequência financeira, que essa na 2ª divisão ainda está lenta. Eu imaginava que a 2ª divisão hoje já teria um ganho financeiro maior do que tem, mas isso tende a acontecer com as ligas, né, com esse novo formato de divisão de dinheiro, que eu sou do tempo, Celso, que a gente via um torcedor da Portuguesa chorando copiosamente no estádio se ele fosse rebaixado da 1ª para a 2ª divisão. E as matérias eram inferno. O Paysandu, quando caía da A para B, o Paysandu de volta ao inferno da Série B. O porão. E hoje
a gente viu matérias recentemente valorizando a volta do clássico do Pará, do clássico do Norte, do clássico amazônico. Porque o Remo ficou muito tempo fora da... Então, veja só, hoje se valoriza que a Série B volta a ter o clássico Paysandu e Remo. Porque hoje jogar a Série B não é um inferno. Pelo contrário, para grande parte das equipes, é o lugar em que se deve estar. Porque o que é que você tem na Série B? Você tem Premier, todas as partidas transmitidas, você tem bons jogos, grandes clubes, tem sempre 4, 5, 6 grandes clubes do futebol brasileiro, ou até mais, disputando essa Série B. Tá? É claro que você vai ter um momento em que o Santos está na Série B, é óbvio que o Santos não está ali, é um pequeno inferno para o Santos. Mas a torcida foi ao estádio, viu os jogos, teve Santos e Curitiba, Santos e Sport, Santos e Ceará. Você vai jogar contra o Ceará com 45 mil pessoas no Castelão. Tá? Você joga no Arena Pernambuco, no Couto Pereira. Pô, você tá jogando um brasileiro. E é muito. Se você olhar a Premier League e a Championship, é isso. Ninguém. É uma segunda divisão, mas tem uma dignidade. Pô, tem uma capacidade. A Inglaterra tá no jogo de videogame, pô. Assim, exatamente, perfeito. Não só a segunda, acho que a terceira também, se eu não me engano. Perfeito, Cássio, é isso. Então acho que isso é fundamental. Talvez um dia a Série C, a gente possa dizer assim, porque hoje eu vi fazendo a conta, com o CRB garantindo sua permanência, o Nordeste garante 7 times nas 2 primeiras divisões. Veja como é uma abordagem diferente. Né? Antigamente a gente falava 3, hoje já se contabiliza 7 clubes nas 2 primeiras divisões como algo positivo. Detalhe, historicamente é bem negativo, porque o Nordeste tinha 8 times, teve mais, 9, claro. Chegou a ter 8 times na segunda divisão e 3 na primeira. Então você tinha 11, 12 circulando aí. O escoamento aconteceu. A gente tem 8 nordestinos na terceira divisão, tá? E clubes muito tradicionais, como o Chicasso já citou, mas eu acho que esse é um processo importante. E acho que eu torço para que aconteça, mas se eu fosse presidente de um deles, deixa para o ano seguinte. Fred, quando você fala dos 60, eu acho que existe também essa leitura, essa abordagem, porque ele já está ficando muito para trás, né? Mas em algum momento, e a Barba Branca aqui dos 3 denuncia isso, a Série B e a Série C, sobretudo a Série C, quando ela é recriada, na verdade, nos anos 90, com 100 times. Não é modo de falar, era isso, porque a terceira divisão era a última divisão, e a própria última divisão hoje é organizada. A última divisão não é joga quem quer, não. Tem ali, são 64 clubes e aquela quantidade de vagas. Tanto que já se discute até a criação da 5ª divisão. Mas a terceira divisão, a base do Campeonato Brasileiro era, quem quiser jogar, joga. Porque tem um custeio e tal. Aí o que é que vai mudando? Porque cada um bancava. Hoje, jogar a quarta divisão, e agora trazendo a questão econômica, a 4ª divisão, a CBF já banca. Ela banca viagem, hospedagem, alimentação dos times nas viagens, tanto na terceira quanto na segunda. Porque antes por que era aberto? Porque você tem que se custear. Hoje, quem é que não vai querer jogar um campeonato? Está tudo pago. Primeiro, você recebe a cota e está tudo pago. A taxa de arbitragem está paga. E é assim na 4ª divisão e na terceira divisão também. Na terceira divisão de 2024, a CBF ela bancou 72 milhões de reais. Disso aí, 45 milhões foi com custeio, que é o que eu falei. Todas as viagens, hospedagens e alimentação dos times jogando fora de casa, né, na competição, e todas as taxas de arbitragem. E 26,5 milhões foi para a cota. Eu acho que essa relação é que podia mudar um pouco, né? Assim, a cota começar a ter uma importância também boa. Mas a cota pela primeira fase de 2023 foi de 800 mil reais. A de 2024 foi 1 milhão e 200 mil reais. E ainda tem a fase final, que é 312 mil reais. Para quem joga o quadrangular, os 8 times que jogam o quadrangular. E assim como vem sendo nos últimos anos, ainda que seja pelo menos o aumento da inflação, essa cota será maior, vem sendo assim nos últimos anos. Então a CBF botou 72 milhões, vai botar mais do que isso em 25. E quando o Fred falava, lá nos anos 90, não tinha isso. E na hora que se cria a 4ª divisão, que é criada em 2009, a terceira divisão ainda não era isso. Eu acho que a terceira divisão, em 2009, já não sendo a última divisão, eu acho que ela ainda era um inferno. Inclusive, nem tinha muita diferença. Você ter terceira e quarta, parecia tudo a mesma coisa ali. Hoje, eu acho que já existe uma diferença econômica e técnica entre ser terceira e ser quarta divisão. Existe. Começou a existir, de fato.
começou a existir. Mas E acho que a ano gente que vem, Cássio, marca... Detalhe, concordo com você, mas acho que ano que vem marca simbolicamente essa diferença. Nunca foi tanta diferença como em 2025. Então, por fim, vamos até falar aqui, se você está na tela, você já deve ter visto os escudinhos na tela, mas para que de repente alguém está lavando o prato, o cara só estava escutando aqui o programa, só estava escutando aqui o vídeo, a lista está a seguinte: os 4 que querem da segunda divisão, Celso, são Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani. Os 12 que permaneceram na Série C são Botafogo da Paraíba, São Bernardo de São Paulo, Ipiranga de Erechim, Londrina, Náutico, CSA, Figueirense, Tombense, Confiança, ABC, Caxias e Floresta. Aí alguém tá pensando, meu amigo, esse cara não existe ordem alfabética para esse cara, não. Eu tô lendo pela ordem da classificação. Foi ordem de classificação. Eu confesso que quando tu fez assim, Botafogo, São Bernardo, eu disse, pô, Cássio não podia ter ido por ordem alfabética. Mas aí eu percebi que classificação. Que é no caso do 5º ao 16º lugar, e o 16º foi o Floresta do Ceará. E dos 4 que subiram para a 4ª divisão, retrocampeão, Anápolis, que é o único time do Centro-Oeste, foi o vice-campeão, Maringá, do Paraná e Itabaiana de Sergipe. Ou seja, por região, são 8 do Nordeste, 6 do Sul, 5 do Sudeste, 1 do Centro-Oeste e nenhum do Norte. Mas dessa vez o Norte celebra esse nenhum. Pô, porque tem 3 na Série B. 3 da Série B. Veja só, o Norte deixa zerado. Deixa zerado mesmo. Amazonas estreando na Série B com uma boa campanha. Remy Paysandu também de volta. Assim, considero que é importante, no mínimo, a gente ter essa manutenção. De volta e com o Mangueirão modernizado. Ou seja, eles voltam com um estado que recebeu a seleção brasileira. Então, assim, vai ser... Se brincar, o NE45 em 2025 é Norte-Nordeste 45. Ao contrário... NNE. De vez em quando sai uma galera bota NONE. Eu confundo Norte como se fosse NO com Noroeste. É só o N. N/NE. Isso. Que já pensou? N/NE 45 seria bom. Respeito. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse conteúdo. Se você deixou, deixe seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.